Peço ao segundo secretário que verifique se há número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, senhor presidente, há número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir Jesus Souza que faça a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, Alexandre, Marcelo, boa noite. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Todo aquele que der, e ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Comendador Ibi Gaspariano. Ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2020. No dia 17 de agosto de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Ibi Gaspariano, realizou a sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da reunião anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 050/2020, mensagem do Executivo número 016/2020, projeto de lei número 016/2020, que autoriza o parcelamento de débitos do município de Comendador Ibi Gaspariano com a Light Serviço de Eletricidade e da outras providências, de processo número 051/2020, projeto de decreto legislativo número 025/2020, de autoria do vereador Valdir Jesus de Souza, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Silviano Firmino Chaves, de processo número 052/2020, projeto de lei número 02/2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, que dispõe sobre a regulamentação de leis da mais-valia e da outras providências, de moção número 004/2020 e de indicações de ofício número 052/2020, oriundo da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Executivo. Em seguida, passou-se às pequenas comunicações. Pela ordem, ocupou a tribuna a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que iniciou seu discurso parabenizando a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos pelo serviço de limpeza geral executado na Avenida Beira Rio, no centro. A vereadora parabenizou também o senhor Marcelo Fernandes de Oliveira, secretário-chefe de Gabinete do Executivo e de Fazenda, que estiveram presentes no local e constataram a relevância do serviço naquela via pública. A vereadora parabenizou a moradora senhora Divanildo Couto, que revolucionara a limpeza da Avenida Beira Rio, graças à sua forma de atuar e à sua influência na equipe do senhor prefeito, e lembrou que solicitaram nos últimos 3 anos inúmeras melhorias para a referida via pública, ressaltando que não fora atendida pelo Executivo. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro externou seu aborrecimento com o fato de não ter se sentido respeitada pelo Executivo no que se refere aos atendimentos da demanda da população. Embora tivesse sido eleita para representar os munícipes, a vereadora destacou que, da mesma maneira que era cobrada pelos gasparienses nas ruas, cobraria a atuação dos secretários municipais, dos coordenadores, e frisou que exercia suas atribuições de legisladora do município por meio de seus discursos e de suas indicações e de suas poucas conversas com o Executivo para conseguir melhorias para a população. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que já mencionaram algumas vezes que, segundo os comentários, os legisladores do mandato 2017-2020 ocupavam a pior Câmara eleita pelos cidadãos gasparienses na história do município, e argumentou que tal alcunha se dera pela falta de respaldo do senhor prefeito e de sua equipe aos que compõem essa legislatura. A vereadora declarou que estava à vontade para externar sua opinião e acrescentou que pediria à senhora Divanildo Couto que intercedesse junto ao Executivo para que fosse reconstruída a praça da rua Cassiano Nascimento, destruída durante a realização de serviços de limpeza pública naquela via pública. A vereadora afirmou que talvez a referida senhora conseguisse a realização da citada melhoria
e disse que, como legisladora, solicitava as benfeitorias diretamente aos secretários municipais e coordenadores responsáveis pela execução dos serviços públicos. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que não acreditava que as indicações passavam pelas mãos do senhor prefeito, nem que os secretários municipais as liam, e acrescentou que, para que determinadas melhorias fossem realizadas, era necessário uma moradora as reivindicasse, procurando as autoridades municipais e dirigindo-se aos gritos aos integrantes da equipe. A vereadora externou seu aborrecimento com a tal situação e ressaltou que seu descontentamento não era com a senhora Divani do Couto, visto que a mesma, como moradora, tinha o direito de reivindicar a limpeza geral, principalmente em frente à sua residência, local que se encontrava muito sujo. A vereadora, em seguida, comentou que não entendia as razões de pouco de seus pedidos terem sido atendidos pelo senhor prefeito durante seu mandato, e emendou que, apesar de seu chefe do executivo possuir sua bancada na casa, e não precisava diretamente do seu voto, ela sempre votara a seu favor. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que, embora em algumas situações tivesse votado proposições do senhor prefeito, tivesse votado contra proposições do senhor prefeito, por entender que as mesmas não beneficiaria a maioria da população. O chefe do executivo não precisava relegar suas reivindicações. A vereadora registrou que recentemente fora furado outro buraco em outra praça da Avenida Beira-Rio e perguntou ironicamente aos secretários municipais se teriam que ocorrer a interferência da senhora Divani do Couto para que o referido bem público fosse restaurado. A vereadora declarou que não culpava o senhor prefeito pelos serviços que não eram bem executados e acrescentou que os integrantes da equipe do executivo, composta por secretários municipais e coordenadores, cujos salários eram rigorosamente pagos em dia, não deveria usar seus cargos para fazer política. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que aqueles que quisessem fazer política deveriam se candidatar aos cargos eletivos e disputar as próximas eleições. E emendou que na reta final da legislatura 2017-2020, o município estava muito desamparado pela equipe que deveria dele cuidar. A vereadora externou que seu desabafo era feito no exercício de sua função de legisladora e aproveitou para perguntar aos pares que acompanham a bancada do senhor prefeito na casa qual é a porcentagem de suas indicações apresentadas tinham sido atendidas. A vereadora frisou que duvidava que o legislador tivesse a coragem de afirmar que pelo menos 70% de suas indicações tinham sido atendidas pelo executivo e acrescentou que os fatos citados eram um claro sinal de que as coisas não estavam tão bem quanto queriam transparecer. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro externou que o motivo de seu desabafo na tribuna foi o questionamento radical do munícipe sobre onde se encontrava a legisladora do centro, em uma clara alusão ao que ela considerava uma fraca atuação da sua representante, e ressaltou que sua função não era executar diretamente as melhorias. A vereadora argumentou que, então, limitar-se a sugerir as benfeitorias que entendia que fossem necessárias no município e destacou que, na realidade, o Legislativo gaspariense não fiscalizava duramente os atos do senhor prefeito, porque a casa não queria criar problemas, mas sim estabelecer a paz entre os poderes públicos municipais e trazer soluções que beneficiassem a população. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro pediu desculpa ao senhor prefeito e, para finalizar, frisou que os secretários municipais deveriam refletir sobre o que estava acontecendo no município, principalmente no centro. Em seguida, fez o uso da palavra o vereador Adriano Seixas Vasconcelos. O vereador registrou que a sessão ordinária estava sendo gravada em vídeo e emendou que o evento posteriormente ficaria disponível em plataforma na internet para acesso da população. O vereador agradeceu ao senhor prefeito e ao procurador do município, o senhor Wellington de Souza Badaró, pelo entendimento de algumas de suas proposições e do projeto de lei número 011/2020, que seria apreciado na casa, e lembrou que não concorreria a nenhum cargo eletivo na próxima eleição, ressaltando que era de conhecimento público o seu candidato a chefe do executivo e sua amizade pelo prefeito Walter Luiz Lavinas Ribeiro. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos relatou que explicara ao senhor prefeito e ao procurador do município que seu objetivo com o projeto de lei número 011/2020 era reservar casas populares a idosos, carentes e pessoas portadoras de deficiências físicas locomotora, que já enfrentavam muitas dificuldades de acesso a vários serviços públicos.
O vereador ponderou que, acima de uma questão partidária, sua proposição visava garantir um direito a esses indivíduos e emendou que o senhor Wellington de Souza Badaró afirmara que não existia nenhuma ilegalidade no referido ato. O vereador argumentou que, durante seu mandato, os idosos e as pessoas com deficiências não foram esquecidos e aproveitou para pedir encarecidamente aos pares, mesmo aqueles que votariam contra o projeto de lei número 011/2020, que reconsiderasse e apoiasse a sua proposição, visto que, como não seria candidato a cargo eletivo, podia garantir que seu intuito era simplesmente resguardar o direito desses indivíduos. Continuando seu discurso, o vereador Adriano Seixas Vasconcelos parabenizou o senhor prefeito pela nomeação do senhor Carlos Pogianella para o cargo de coordenador de odontológico e da unidade de saúde PSF, e acrescentou que, apesar da capacidade reconhecida do referido cidadão, sabia das dificuldades que ele enfrentaria nessas áreas da Secretaria Municipal de Saúde, colocando-se à disposição para auxiliá-lo no que fosse possível. Na sequência, o vereador solicitou ao senhor prefeito e ao secretário municipal de administração que se posicionassem em relação ao concurso público que seria realizado naquele ano, mas que, devido à pandemia do novo coronavírus, foram adiados. O vereador declarou que, logicamente, entendia a razão do adiamento do referido certame, porém, ressaltou que os indivíduos inscritos aguardavam uma definição, visto que pagaram as taxas de inscrições e iniciaram os estudos. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos afirmou que esperava que o secretário municipal de administração e o procurador-geral do município divulgassem no site da prefeitura, na internet, informações para desenrolar ou não do concurso público ainda no ano de 2020. Na sequência, o vereador solicitou ao senhor prefeito a disponibilização de uma ambulância para a comunidade de Afonssarinos e ressaltou que já solicitara essa melhoria importante no meio da indicação. Em parte, a vereadora Rosileia Gama frisou não entender o fato de o vereador Adriano Seixas Vasconcelos, no período em que fora secretário municipal de saúde, depois de ter disponibilizado uma ambulância para a comunidade de Afonssarinos, por quase um ano ter retirado o veículo da referida localidade. A vereadora lembrou que, na época, a justificativa do secretário Adriano Seixas Vasconcelos para a retirada da ambulância fora a obediência a uma determinação do Ministério Público. A vereadora perguntou, então, ao seu par se o mesmo Ministério Público que determinara a retirada do veículo no passado permitia, naquele momento, a sua disponibilização novamente para a comunidade. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Seixas Vasconcelos afirmou que a informação da vereadora Rosileia Gama era totalmente equivocada, visto que jamais citara que o Ministério Público determinara a retirada da ambulância de Afonssarinos, e emendou que a legisladora deveria apresentar provas de que ele fizera tal afirmação. Em parte, a vereadora Rosileia Gama declarou que os moradores de Afonssarinos comprovaria que, na época, o secretário Adriano Seixas Vasconcelos alegara a determinação do Ministério Público para retirar a ambulância da referida localidade. A vereadora afirmou que ficara muito feliz se atendendo ao pedido do vereador Adriano Seixas Vasconcelos. O senhor prefeito disponibilizasse novamente a ambulância para Afonssarinos e adiantou que jamais seria contra a concessão de um benefício à comunidade pela qual muito trabalhava. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Seixas Vasconcelos destacou que a informação era descabida, já que o Ministério Público nada tinha a ver com a retirada da ambulância de Afonssarinos. Em parte, a vereadora Rosileia Gama pediu ao seu par que explicasse, então, por que retirara o referido veículo da comunidade. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Seixas Vasconcelos argumentou que a ambulância nunca foi disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde para Afonssarinos e acrescentou que o veículo do município atendia esporadicamente a referida comunidade. Em parte, a vereadora Rosileia Gama citou que os senhores Epifânio e Manuel foram, na época, os motoristas designados pela Secretaria Municipal de Saúde para atuarem com a ambulância em Afonssarinos, e emendou que, se convocados para vir à casa, ambos comprovariam suas afirmações. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Seixas Vasconcelos explicou que, no período citado, o vereador Leonardo Santos Barbosa disponibilizara um serviço na localidade para a qual o senhor Epifânio fora designado, e ressaltou que não permitiria mais aparteamentos em seu discurso, para que não fosse prejudicado em seu raciocínio. Continuando seu discurso, o vereador argumentou que, no passado, embora tivesse sido favorável à instalação do serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, na estrada União Indústria no Barreta, naquele momento acreditava que era mais viável que o referido serviço estivesse instalado em Afonssarinos, visto que, dessa forma, os moradores das áreas mais distantes do município teriam atendimento emergencial mais eficiente. O vereador comentou que a população dos bairros próximos ao centro contava com pronto-socorro e acrescentou, em alguns casos, a emergência médica.
o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Dificilmente conseguiria realizar o atendimento a tempo devido à distância até as áreas de Paribuna e Afonso-Arinos. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos adiantou que ocupasse novamente o cargo de secretário municipal de saúde. Uma de suas prioridades seria a disponibilização de ambulância em Afonso-Arinos e Monserrat. E lembrou que já fizeram indicação. Havia aproximadamente 2 anos na qual solicitaram tal melhoria para essas comunidades, cujos moradores deveriam sofrer muito por não terem à disposição o referido serviço. Na sequência, como não havia mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com a prestação do processo número 047/2020, projeto de lei número 011/2020, de autoria do vereador Adriano Seixas Vasconcelos, que estabelece prioridade a idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas locomotora, a aquisição de casas populares e da outras providências. Após a leitura do parecer favorável ao projeto de lei número 011/2020, elaborado pela Comissão Permanente de Justiça e Redação, foi o mesmo colocado em votação, sendo aprovado por 5 votos a 3. Votaram a favor do parecer os vereadores Valdir Jesus de Souza, Cláudia Fontana, Adriano Seixas Vasconcelos, Sérgio Nepomuceno de Souza e Ilmar Gross. Votaram contra as vereadoras Rosileia Gama, Maria Aparecida Ribeiro e o vereador Hamilton Mendes Henrique. Na sequência, após a leitura do parecer favorável ao projeto de lei número 011/2020, elaborado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento foi o mesmo colocado em votação, sendo aprovado por 5 votos a 3. Votaram a favor do parecer os vereadores Valdir Jesus de Souza, Cláudia Fontana, Adriano Seixas Vasconcelos, Sérgio Nepomuceno de Souza, Ilmar Gross, e votaram contra os vereadores Rosileia Gama, Maria Aparecida Ribeiro e o vereador Hamilton Mendes Henrique. Após a leitura do parecer contrário ao projeto de lei número 011/2020, elaborado pela Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde, foi o mesmo colocado em votação, sendo reprovado por 5 votos a 3. Votaram contra o parecer os vereadores Valdir Jesus de Souza, Cláudia Fontana, Adriano Seixas Vasconcelos, Sérgio Nepomuceno de Souza e Ilmar Gross. Votaram a favor as vereadoras Rosileia Gama, Maria Aparecida Ribeiro e o vereador Hamilton Mendes Henrique. O senhor presidente registrou que fora derrubado o parecer contrário ao projeto de lei número 011/2020, elaborado pela Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde. Prosseguindo, foi aprovado em primeira votação o projeto de lei número 011/2020. Em atendimento ao requerimento do vereador Valdir Jesus de Souza, foi aprovada a dispensa de interstício. Passando-se à segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo do projeto de lei número 011/2020, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador Hamilton Mendes Henrique registrou que, como integrante da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde, votaram contra a referida proposição, por entender que a lei semelhante já existia no município. O vereador explicou que no ano de 2000, quando foram construídas casas populares em Monserrat, durante a gestão do prefeito José Bento Argon Sobrinho, os critérios para o cidadão adquirir o imóvel eram basicamente os mesmos estipulados no projeto de lei número 011/2020. O vereador Hamilton Mendes Henrique declarou que comprovaram que 2 pessoas residentes em Monserrat, na época mencionada, ganharam casas populares em razão de serem portadoras de deficiências físicas. Emendou que uma delas era seu irmão e a outra era a senhora Betinha, esposa do senhor Geraldo. O vereador comentou que era provável que o senhor prefeito vetasse a futura lei, caso o projeto de lei número 011/2020 fosse aprovado na casa, e destacou que, diante de sua justificativa, ficava claro que seu intuito não era prejudicar os idosos nem as pessoas portadoras de deficiências físicas locomotora. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que acompanharam na época citada por seu par a construção das casas populares do conjunto habitacional Luiz Bento Argon e acrescentou que a prefeitura adequava a sua realidade aos critérios de escolha estabelecidos pelo governo estadual em relação aos contemplados com as moradias. A vereadora frisou que na gestão do prefeito Cláudio Manarino, mesmo com os critérios estabelecidos, pessoas de outros municípios ocuparam as casas populares construídas em Levi Gasparian e mais tarde, de forma ilegal, venderam essas moradias. E argumentou que, em vez de incentivar a criação de proposições que não davam resultado, os legisladores deveriam fiscalizar aplicações das leis importantes já criadas no município. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que certamente o senhor prefeito vetaria a lei originada da aprovação do projeto de lei número 011/2020 e acrescentou que não votava contra os idosos nem contra as pessoas portadoras de deficiências locomotoras, principalmente porque não
discriminava os indivíduos desse grupo, nem os de qualquer outro. A vereadora lembrou ao vereador Adriano Seixas Vasconcelos que era frequente os legisladores acabarem dando razão ao senhor prefeito ao votarem a favor do veto de leis que anteriormente tinham sido aprovadas na casa, e externou que, por uma questão humanitária, não seria necessária a criação de lei específica para o poder público reconhecer que um cidadão precisava de uma moradia própria ou de uma cesta básica de alimentos. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos ponderou que seus pares, ao afirmar que sua proposição já existia como lei municipal, reforçava o que nela era pedido e ressaltou que o projeto de lei número 011/2020 regulamentava a concessão de casas populares a determinado grupo específico de gasparenses. O vereador argumentou que seu intuito era criar na casa uma lei municipal que garantia o direito de reserva das casas populares aos idosos e aos portadores de deficiências físicas locomotoras, e lembrou que esses beneficiados, de acordo com sua proposição, teriam que cumprir determinadas normas. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos declarou que era fundamental essa reserva estratégica de moradias em segmento das políticas públicas e aproveitou para agradecer aos pares que apoiaram sua proposição. O vereador Carlos Alberto Andrade Vasconcelos destacou que, de acordo com o artigo 3 do projeto de lei número 011/2020, o indivíduo, para ser contemplado com residência, não poderia possuir bens imóveis na jurisdição da comarca. Porém, argumentou que o ideal seria estabelecer que o cidadão só recebesse a casa popular do município se não tivesse nenhum imóvel de sua propriedade. O vereador afirmou que já ocorreram casos de pessoas proprietárias de imóveis em outras cidades que ganharam casas populares no município. Em tempos depois, venderam essas moradias e foram embora. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos alegou que deveria ser mais criteriosa a concessão de casas populares ou de áreas de propriedade do município, com o intuito de evitar transtornos, e frisou que, apesar de muitos critérios estabelecidos no projeto de lei número 011/2020 já tivessem sido estipulados em projetos semelhantes de concessão de moradias do governo do Estado, a proposição do vereador Adriano Seixas Vasconcelos era válida. O vereador destacou que esperava que o senhor prefeito sancionasse a futura lei municipal e acrescentou que o futuro fosse de interesse dos legisladores. Poderia ser alterado no artigo 3º do projeto de lei número 011/2020. O senhor presidente, então, colocou o projeto de lei número 011/2020 em votação, sendo o mesmo aprovado por 5 votos a 3. Votaram a favor da proposição os vereadores Valdir Jesus de Souza, Cláudia Fontana, Adriano Seixas Vasconcelos, Sérgio Nepomuceno de Souza e Luimar Gross. Votaram contra as vereadoras Rosileia Gama, Maria Aparecida Ribeiro e o vereador Hamilton Mendes Henrique. Continuando os trabalhos, como não havia outras matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou a moção número 004/2020 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza pela indicação número 072/2020, na qual solicitara ao Executivo a instalação de 2 quebra-molas na estrada União Indústria, nas proximidades do posto de gasolina do Celso. A vereadora lembrou que essa melhoria foi pedida várias vezes em legislaturas passadas, e emendou que esperava que a referida proposição chegasse ao secretário municipal competente para que o serviço fosse realizado o mais breve possível. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos ressaltou que também já solicitaram a instalação de quebra-molas no referido trecho e acrescentou que, apesar de Levi Gasparian ser chamada a cidade de quebra-molas, infelizmente a medida era a única que impedia aos maus motoristas de trafegarem em alta velocidade nas vias públicas, já que o município ainda não possuía os radares eletrônicos. O vereador argumentou que, se os secretários municipais atendessem às indicações dos legisladores, os serviços de benfeitorias necessários não se acumulariam. O vereador Carlos Alberto Andrade Vasconcelos parabenizou o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza pela iniciativa e afirmou que esperava que o serviço solicitado fosse executado em breve, com o intuito de garantir segurança aos pedestres. A vereadora Cláudia Fontana destacou a indicação número 077/2020 de sua autoria, na qual solicitara ao Executivo a instalação de quebra-molas na rua Leopoldo Fernandes, próxima à residência número 53, no bairro Gulf. A vereadora frisou que o intuito era evitar acidentes no local, visto que os motoristas que vinham da BR-040 em direção ao bairro Gulf entravam em alta velocidade na referida via pública. Ressaltou que todas as indicações apresentadas na casa eram solicitadas pela população. A vereadora argumentou que os legisladores não inventavam indicações e emendou que alguns secretários municipais acreditavam que deveriam executar somente as melhorias que eles queriam que causavam o acúmulo de problemas no município.
A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou a indicação no 074/2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, na qual foi solicitado ao Executivo o serviço de recuperação da rede de esgoto da parte baixa do bairro Fábrica. A vereadora destacou a importância da referida melhoria e argumentou que o bairro Fábrica poderia ser um dos mais bonitos do município, pois o local possuía água em abundância, energia e estrada asfaltada. A vereadora frisou que, apesar disso, infelizmente foi preciso alguém de outra cidade aparecer e cuidar do bairro Fábrica, e ressaltou que aguardaria para ver se os secretários municipais atenderiam ao pedido da vereadora Cláudia Fontana. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que, em um período de aproximadamente 2 anos e meio, o senhor prefeito alegara que não podia realizar melhorias no município porque estava pagando dívida da gestão anterior, e acrescentou que tal fato causara sofrimento à população, que enfrentara a falta de abastecimento de água, a poeira e o barro nas vias públicas sem asfaltamento e a falta de medicamentos. A vereadora afirmou que já foi iniciada pelo Executivo a transferência de dívidas para a próxima gestão, o que deixaria novamente a população sem receber benfeitorias pelos próximos 3 anos. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que se as solicitações mais simples dos legisladores, com a instalação de quebra-molas e melhorias em praças públicas, tivessem sido atendidas desde o início da legislatura, problemas antigos como rede de esgoto do bairro Fábrica já teriam sido resolvidos. A vereadora Cláudia Fontana comentou a necessidade da instalação de placas nas vias públicas do município com seus respectivos nomes, com o objetivo de facilitar a identificação das mesmas, tanto para os gasparienses quanto para os visitantes. E lembrou que sua indicação, na qual solicitara tal melhoria, não fora atendida. A vereadora destacou que o problema da rede de esgoto no bairro Fábrica era muito sério e emendou que os dejetos causavam assoreamento na estrada e umidade nas paredes de algumas casas na referida localidade. A vereadora disse que o assoreamento das estradas poderia causar acidentes graves com caminhões e acrescentou que esperava que providências fossem tomadas urgentemente para resolver o problema. O vereador Hamilton Mendes Henrique registrou que havia cimento suficiente no almoxarifado da Prefeitura para ser utilizado na confecção de quebra-molas e ressaltou que alguns secretários municipais não executavam os pedidos do senhor prefeito. O vereador ressaltou que os legisladores deveriam cobrar constantemente a execução dos serviços que beneficiariam a população e frisou que não deveriam esperar que indivíduos de outra localidade realizassem melhorias em Levi Gasparian. O vereador Sérgio Nepomuceno Souza adiantou que apresentaria indicações nas quais solicitaria ao Executivo a instalação de quebra-molas em vias públicas recentemente asfaltadas no loteamento Raio do Sol e na rua Elisa de Souza e na rua Ana Santos, no centro, e também recentemente asfaltadas. A vereadora Cláudia Fontana destacou a indicação no 076/2020 de sua autoria, na qual foi solicitado ao Executivo o serviço de asfaltamento na rua Ana Santos, próxima à residência número 140, no centro, e registrou que, apesar de sua solicitação de instalação de quebra-molas na via pública, no loteamento do Raio do Sol, o serviço não foi executado pelo secretário municipal, que só fazia aquilo que queria e quando queria. O vereador Carlos Alberto Andrade Vasconcelos comentou que já solicitara inúmeras vezes o serviço de recuperação da rede de esgoto da parte baixa do bairro Fábrica e lembrou que foi o autor da última reforma no referido sistema de esgoto. O vereador argumentou uma vergonha para o Executivo o fato de moradores se organizarem para realizar serviços de instalação de quebra-molas em vias públicas. O vereador Carlos Alberto Andrade Vasconcelos afirmou que o fato de o secretário municipal de obras não executar o referido serviço era um indício de que algo não funcionava bem no Executivo e ressaltou que a inércia do poder público permitira que uma pessoa de outro município realizasse melhorias para os moradores de Levi Gasparian. O vereador frisou que não dar atenção às solicitações dos legisladores era muito ruim e emendou e comentou a indicação no 073/2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, na qual fora solicitado ao Executivo serviço de asfaltamento na servidão Oswaldo Teixeira Santos, no bairro Fonseca Almeida. O vereador externou sua tristeza com fatos de serviço de asfaltamento em várias vias públicas não ter sido realizado e declarou que se sentia constrangido com a cobrança da população em relação à situação de um cidadão de outro município ter realizado melhorias no bairro Fábrica. O vereador Carlos Alberto Andrade Vasconcelos explicou que os políticos gasparienses desperdiçavam seu tempo
com desentendimento durante o mandato, o que permitia que pessoas de outras localidades se destacassem na política de Levi Gasparian. O vereador frisou que o Executivo tinha a obrigação de atender os anseios da população, independentemente do autor da solicitação de determinada melhoria. A vereadora Cláudia Fontana registrou que anexaram a indicação número 073/2020, um abaixo-assinado dos moradores da servidão Oswaldo Teixeira Santos, no bairro Fonseca Almeida, que esperava que o Executivo realizasse o serviço de asfaltamento na referida área. A vereadora afirmou que suas solicitações só eram atendidas por alguns secretários municipais, depois que as mesmas eram postadas por munícipes em redes sociais e na internet, e acrescentou que essa politicagem perdurara durante todo o seu mandato. No exercício, a vereadora Cláudia Fontana externou que considerava humilhante para os legisladores, legítimos representantes da população, a exposição a essa politicagem feita por determinados integrantes do Executivo, e ressaltou que esperava que os próximos meses, antes do fim da legislatura, as indicações fossem atendidas em respeito aos gasparienses. O vereador Lima Grossi relatou que os legisladores eram motivo de chacotas nas ruas, já que suas solicitações não eram atendidas pelo senhor prefeito. E destacou que a equipe do Executivo era muito fraca. O vereador frisou que, para a realização de uma boa gestão, era necessário planejamento, que externou que o senhor prefeito deveria substituir os integrantes de sua equipe que não correspondessem às expectativas. O vereador Lima Grossi ressaltou que os munícipes não podiam pagar o preço pelas más atuações dos integrantes do Executivo e ressaltou que o senhor prefeito deveria acompanhar de perto o trabalho de seus secretários municipais. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos parabenizou a vereadora Cláudia Fontana pelas indicações e frisou que era necessário reconhecer as iniciativas populares de realização de melhorias no município, independentemente de serem as mesmas realizadas por indivíduos que vieram de outras localidades. O vereador declarou que esperava que essas iniciativas populares, que objetivavam melhorar as condições de habitação e de lazer dos munícipes, fossem espalhadas por Levi Gasparian, e aproveitou para parabenizar aos seus incentivadores. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza destacou que a escola que conseguira, junto ao secretário de Estado de Obras Públicas, foram colocadas na rua Geraldo Santos e em outras duas ruas, e relatou que as 4 últimas carretas de escória enviadas ao município foram apreendidas por integrantes do Executivo, sob a alegação de que não havia autorização do senhor prefeito para que o referido resíduo fosse espalhado nas vias públicas. O vereador comentou que o senhor prefeito autorizara a espalhar a escória nas vias públicas, que necessitavam de melhoria, e acrescentou que não entenderam a atitude do referido integrante do Executivo, cujo intuito fora tentar impedir a realização do serviço. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza ressaltou que depois disso ocorrera um atraso no serviço, já que não foram enviadas outras carretas de escória para o município, e acrescentou que tiveram de enviar novamente ofício ao secretário de Estado de Obras Públicas solicitando o restante do referido material. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que era preciso analisar até que ponto era louvável que uma pessoa de outra localidade realizasse benfeitorias no município, já que o Executivo possuía secretário municipal de Serviços Públicos e coordenador de Serviços Públicos, que recebiam para fazer as melhorias necessárias. A vereadora declarou que julgava desnecessária a mobilização de munícipes para atuarem no lugar de pessoas remuneradas para executar determinado serviço, e ressaltou que, por outro lado, o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, legítimo representante da população, fora impedido de colaborar com o município por integrantes do Executivo. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente adiantou que seria apreciado na próxima sessão ordinária o veto total do Executivo ao projeto de lei 009/2020, de autoria do vereador Adriano Seixas Vasconcelos, que estabelecia o programa de prevenção de cânceres de mama e colo uterino para servidoras públicas municipais, e dar outras providências. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença de todos os vereadores e encerrou a sessão dos trabalhos. Lavrou-se a presente ato, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Levi Gasparian, 17 de agosto de 2020. Terminada a leitura da ata, eu a coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, o vereador que for contrário fique de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Comandante Olívio Gasparian. Indicação 081/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais, indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a realização de reforma geral na Praça Almeida Cardão, em Afonso Arinos, com serviços de pintura, reposição das pedras portuguesas, reforma do coreto e do ponto de encontro de instalação do parque infantil e de aparelho de ginástica, colocação de 2 refletores. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é o atendimento às reivindicações da referida comunidade, que anseia por um espaço público adequado de lazer. Importante ressaltar que tal melhoria já foi solicitada pelas legisladoras por meio de várias indicações apresentadas desde o seu primeiro mandato, iniciado em 2009. Comandante Olívio Gasparian, em 19 de agosto de 2020, Rosileia Gama, vereadora. Comandante Olívio Gasparian, 3 de agosto de 2020. Mensagem número 017/2020. Assunto: autoriza o Poder Executivo a promover, mediante a licitação de concessão de direito real de uso de áreas de propriedade do município, para fim de instalação de indústria e comércio. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo do presente para encaminhar a esta douta casa, conforme anexo, projeto de lei número 017/2020, que tem por objetivo obter autorização dos nobres edis para que o Executivo Municipal possa promover a concessão de direito real de uso de áreas específicas para fins de instalação de indústria e comércio. A concessão de área pública para a instalação de indústria é uma prática comum e que, ao longo dos anos, vem contribuindo de forma inestimável com o desenvolvimento do nosso município, resultando na geração de empregos e renda para a população local. A necessidade da autorização prévia do Poder Legislativo está prevista no caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 641, de 18 de maio de 2019, com alteração introduzida pela Lei nº 938, de 28 de dezembro de 2016. Esse aqui também. Só esse aqui? Aí só vou, então. Assim, na certeza que os nobres edis reconhecem o grande interesse do público que envolve a matéria em apreço, aguardamos a aprovação do texto legal, por decisão unânime do plenário. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus nobres pares os meus protestos de admiração e apreço. Atenciosamente, Walter Luiz Lavinas, prefeito. Tem 5 áreas. 3? Projeto de Decreto Legislativo, número 026/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comandante Olívio Gasparian. A Comissão de Justiça e Redação apresenta para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Aprova o veto total do Executivo ao projeto de lei que estabelece programas de prevenção de câncer de mama e colo uterino para servidoras públicas municipais e da outras providências. Artigo 1º. Fica aprovado o veto total do Executivo ao projeto de lei que estabelece programa de prevenção de câncer de mama e de colo uterino para servidoras públicas municipais e da outras providências. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O Poder Executivo Municipal decidiu vetar o projeto de lei número 009/2020 por entender que obrigar servidoras públicas municipais a se submeterem a exames de prevenção aos cânceres de mama e colo uterino constitui-se ato inconstitucional. Segundo o excelentíssimo senhor prefeito, a razão do veto se deve à questão da obrigatoriedade da servidora municipal em submeter a exame de tratamentos médicos nos termos do artigo 3º do projeto de lei em apreço, sob a pena de sofrer sanções, o que, na visão do chefe do Executivo, confronta com o princípio constitucional de autonomia da vontade do paciente. As razões do excelentíssimo senhor prefeito Walter Lavinas Ribeiro são válidas e legais. Por tais motivos, a Comissão de Justiça e Redação aprova o veto total do Executivo. Comandante Olívio Gasparian, 17 de agosto de 2020, Adriano Seixas Vasconcelos, presidente, Cláudia Fantana, vereadora, e Valdir Jesus de Souza, membro.
Indicação número 082/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais, indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize a construção de 6 pontos de ônibus em áreas estratégicas em Afonso Arinos. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é o atendimento às solicitações de diversos moradores da referida localidade, que anseiam por paradas de ônibus mais próximas de suas residências. Convidador Olívia Gasparini, 19 de agosto de 2020, Rosileia Gama, vereadora. Indicação no 080/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais, indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que disponibilize uma ambulância com motorista e um técnico de enfermagem para atendimento exclusivo em Afonso Arinos e Monte Serra. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender as reivindicações dos moradores das referidas localidades e proporcionar atendimento médico e emergencial a pacientes de ambas as áreas mencionadas. Importante ressaltar que tal melhoria já foi solicitada pelos legisladores por meio de várias indicações apresentadas desde o seu primeiro mandato, iniciado em 2009. Convidador Olívia Gasparini, 19 de agosto de 2020, Rosileia Gama, vereadora. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Pela ordem, eu convido o vereador Adriano Seixas Vasconcelos a ocupar a tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Valdir, componente da mesa diretora. Cláudia hoje, infelizmente, não está aqui. Demais pares, Alexandre, nosso companheiro aqui, que sempre dá aquela assistência mágica. Até na última hora ele está sempre nos ajudando aqui. Aproveitar a oportunidade para te agradecer, Alexandre. Você tem dado um auxílio muito grande aqui aos vereadores. Hoje eu queria falar sobre 2 assuntos, presidente, que remete a todos os pares, principalmente aos que estão nas comissões, que nesse período final de mandato e período eleitoral, sempre aumentam um pouco as atividades na casa. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que disponibilizasse, aliás, é necessário que a gente tenha esse apoio da Procuradora da Câmara nos pareceres das comissões, que elas façam um parecer prévio para evitar certos conflitos com lei municipal, lei federal, lei estadual, ou alguma coisa de ordem jurídica que ela pode estar sanando antes mesmo do projeto vir para a apreciação do plenário. Então, eu peço isso aqui para a mesa diretora, para o senhor presidente, para o apoio dos demais colegas vereadores, para a gente ter esse suporte da procuradora nas comissões. A gente fica com algumas dúvidas ali e ela poderia estar sanando, pois não? Quero dizer aos senhores o seguinte: as comissões, a assessoria jurídica da casa, ela tem a prerrogativa de assessorar. Então, quando o projeto for, vocês acharem que eu não faço parte de comissão nenhuma como presidente, mas quando o presidente ou o relator da comissão julgar necessário que o projeto seja polêmico, ou que vá conflitar com um projeto de uma esfera superior, pode solicitar a presidência aí e a gente vai estar disponibilizando assessoria sem maiores problemas. Eu acho meio desnecessário que ela fique dando parecer em todos os projetos, porque são projetos que são muito simples, de tramitação muito simples. Mas os projetos que vocês sintam que haja uma polêmica ou que possa haver um conflito de leis, a gente pode estar, sim, solicitando. Obviamente, a gente tem que também respeitar o trâmite do projeto e dar a ela o tempo para que ela faça a consulta, porque a gente fala num país que as leis mudam toda hora. Então, a gente, para se analisar se há um conflito de lei ou não, a gente demanda um tempo de pesquisa, para que ela tenha esse prazo. Então,
eu, como presidente, disponibilizo, sim, a assessoria, só que eu gostaria que vocês comunicassem antes, previamente, para que ela possa estar fazendo esse estudo. Sim, presidente. Foi muito bem feita a sua intervenção, e eu gostaria já de antecipar, então, o pedido da assistência da procuradora. Esse último projeto foi lido na segunda-feira. Acho que a autora, se não me engano, é a Cláudia. Eu preciso que ela faça avaliação desse projeto e emita um parecer prévio para a comissão que eu sou presidente. Não sei se os outros têm interesse, mas eu gostaria que ela emitisse na comissão que eu sou presidente. Uma outra questão que eu queria falar para vocês, aliás, eu queria alertar o prefeito, ajudar. O Walter tem muitas tarefas no dia a dia dele, isso é coisa realmente que tem coordenação para ver isso, o secretário, mas é uma situação muito importante para o dia a dia da população, que é a dispensação de medicamentos. Tenho certeza que o Dr. Walter, no conhecimento, vai mandar sanar esse problema e resolver tão logo ele tenha ciência. Eu fiquei sabendo por acaso até que eu fiz umas cirurgias de implantes dentários, precisei de medicamento de antibiótico, né? Básico. E fui lá na policlínica, recebi informação que não tinha o medicamento, que era amoxicilina, que é um medicamento de primeira opção para infecções de garganta e várias outras infecções, e geralmente é o de primeira eleição, quer dizer, em cada 10 receitas que o médico passa de antibiótico, pode contar que 7 sai de pedido de amoxicilina. E, segundo informação da coordenadora farmacêutica, não sei se ela é coordenadora farmacêutica, mas é responsável da farmácia, tem 3 meses que está faltando esse medicamento. E eu acho que o Walter não tem conhecimento disso, peço que a Rosiane verifique lá junto da coordenação, ver qual o problema ele está, se está parado na licitação, esse pedido de compra. Eu sei que é um medicamento de muita importância para o dia a dia da Secretaria de Saúde. Eu não sei como que não teve mais reclamações nesse período. Uma parte, vereador. Pois não? É só para eu não perder aqui. Hoje eu estava no meu comércio lá, no meu estabelecimento comercial, e chegou um cidadão aqui da Reta com uma receita do posto de saúde do pronto-socorro de Levi com 3 medicamentos. Dipirona, amoxicilina de 500 e uma água oxigenada de 10 volumes para fazer um bochecho. E ele falou, pô, tio, eu já fui lá na clínica, na farmácia básica, não tem esse medicamento. Eu não sei aonde eu vou recorrer, eu não tenho dinheiro agora, não sei o que, aquela coisa toda. Uma vergonha isso, não sei o que. Aí você escuta um monte de coisa que você não gostaria de estar ouvindo. E acabou que eu tive que dar meu jeito e resolver. Mas, o que você está falando, às vezes o prefeito não sabe o que está acontecendo. Cara, a gente está falando, igual você está falando, o cara tem uma dor de dente, o cara tem uma dor de barriga, o cara tem uma dor de cabeça, não tem uma dipirona, não tem uma amoxicilina de 500, que é um remédio que custa aí R$10, cara. Entendeu? Hoje tem genérica na farmácia básica, custa R$10. Ah, não consigo comprar na tabela SUS. Cota 3 medicamentos aí, em 3 farmácias diferentes. Compra 16 mil de amoxicilina, 16 mil de pirona sódica, 16 mil de outros medicamentos básicos que a gente sabe que existem. E às vezes, a gente às vezes a gente já falou isso aqui outras vezes. A gente acende o alerta, você traz o assunto à tona, deveriam buscar isso. As nossas atas hoje estão todas aí no site da Câmara, tudo que a gente comenta aqui está disponibilizado no site. Então, eu acho que os secretários deveriam entrar lá, olhar o que a Câmara falou isso ontem lá. Opa, isso não pode acontecer. Ela está no final de governo, isso chega a quem? Chega ao prefeito. Não chega ao coordenador, não chega ao setor de compra, não chega a quem às vezes pede ou não pede, porque essa licitação demora 3 meses. Então eu tenho que ter uma programação de pedir 3 meses com antecedência
para quando findar esses 3 meses, de 3 meses está chegando e eu pedir de novo. Né? Então, a gente não pode também só colocar na licitação o problema. Às vezes não há uma programação adequada de quem pede esses suprimentos. Estou falando da saúde, mas a gente pode estar acontecendo isso em outro segmento. Então, é só para pegar a ênfase que Vossa Excelência está trazendo à tona, eu vivenciei hoje. Né? E a gente vê que, às vezes, o cidadão vai lá nos procurar porque não é confortável para ele, né? Não é confortável para ninguém pedir nada a ninguém, procurar ninguém. E a gente sabe que tem recursos para isso. Nós somos obrigados a gastar um percentual X na saúde e, às vezes, depois arruma-se uma correria para aplicar esse recurso porque não gastou ao longo do período. Então, muito bem lembrado por Vossa Excelência e realmente tem razão porque isso realmente está acontecendo. Eu tenho certeza até que o prefeito não tomou conhecimento. Hoje até procurar ele para conversar, mas sobre que ele foi para o Rio, ele tem os afazeres, né? Por isso ele tem assessoria para resolver essas questões. E eu sei que a Rosiane também é atenta, mas deve estar acontecendo algum problema, de repente, no fornecimento do medicamento ou na licitação. Eu sei que o poder público tem que dar conta. Vai bater na mesa lá com o setor de licitação para comprar o medicamento, não pode deixar faltar na ponta. Isso é um medicamento muito básico, né? Além dessa questão, vou aproveitar também que foi nomeado novo coordenador na área odontológica, a gente precisa ter uma atenção especial, inclusive vai ter uma reunião que eu vou participar como funcionário efetivo, no caso, sobre essa nova coordenação da odontologia. E eu quero falar, eu falei algumas vezes, já falei, esse caso eu já falei com o prefeito, acho que é por isso até que ele efetuou a troca lá na coordenação, né? Quer dizer, está atento para estar melhorando a questão e para voltar ao tratamento de canal de molar no céu, porque não está fazendo canal de molar e é o que mais custa para o paciente. Se o paciente não fizer o canal de molar, vai perder o dente. Né? Então, assim, não tem outra alternativa. E o município recebe, pelo SUS, recebe esse financiamento do tratamento. Ele tem que atingir uma produção mínima. Então, pedi aqui também, não sei, soube por alguns profissionais colegas, que estão faltando alguns instrumentais e materiais para o atendimento diário. Isso perturba muito o nosso atendimento, porque a gente fica sem solução. Se falta uma determinada broca, por exemplo, tem faltado muito, também já até falei com o Walter, por isso que está mudando a coordenação, faltando broca que custa R$6, R$5, no máximo 10, vamos lá, R$10, mas que dificulta para o profissional odontólogo fazer o procedimento e ele não tem como fazer dentro das normas técnicas. Aí tem que fazer adaptação, o que acontece? Daí 15 dias a restauração cai. Porque não foi feito o preparo, um instrumento indicado para aquela questão. Isso eu passo na ponta, eu tenho passado isso, e eu passei essa minha vivência lá para o prefeito, ele falou assim, não, vamos tomar a providência, esperar que agora trocou o coordenador, e espero que isso seja resolvido. Eu vou falar também, reforçar lá, e faço reforço aqui para a Rosiane também ficar em cima desse pessoal para estar cumprindo essa produção lá no céu. Tá? Eu queria aqui agradecer o presidente mais uma vez de ter colocado a população para participar mais aqui dos trabalhos da Câmara através da transmissão online. Isso vai dar uma repercussão muito grande daqui a pouco, que agora que o pessoal está se inteirando, sabendo o que está acontecendo aqui. A gente viu que a produção da última sessão ficou até mais alongada, a pessoa fica mais estimulado para participar, e é bom que a população veja o que cada um está pedindo aqui. Pois não? Eu pego a sua deixa também para parabenizar o nosso presidente, porque essa atitude foi muito importante para nós desta casa. Porque todos nós trabalhamos, a verdade é essa, mas de forma oculta. De forma oculta. Então, o pedido, o projeto foi do senhor e o presidente atendeu, estão de parabéns, e a casa, de um modo geral, agora vai ficar mais tranquila.
vai trabalhar mais à vontade, porque sabe que tem alguém assistindo, ou agora no momento não, né? Ao vivo a partir de... Já está disponível na rede, quem quiser baixar. Então, por mais que a gente não atinja a minoria que nos assistir a princípio, ela vai ser o portador do nosso trabalho. Entendeu? Então, nós vamos ter nas ruas, em toda a cidade, acho que de Afonso Arinos a Fernandes Pinheiro, pessoas que vão nos defender. Nós vamos sofrer crítica, mas nós vamos também ter aqueles que vão estar de acordo com as nossas iniciativas aqui dentro. Está de parabéns. O senhor também, senhor presidente. Muito obrigada. Agradeço a intervenção da Maria Ribeiro, sempre muito elegante nas palavras, e ela colocou bem que a Maria é uma que sempre tem usado a tribuna aqui pelas necessidades que a população procura na comunidade dela. Ela está sempre aqui, ela fala até com entusiasmo. Isso, às vezes, as pessoas não tinham acesso. Então, passa a ter acesso. E, quando for falar que o vereador não faz nada, vai lembrar, não, a Maria está sempre falando, reivindicando para a nossa comunidade. Agora, a gente sabe que nem tudo que a gente pede acontece. O presidente acabou de falar. Eu também recebo esses pedidos, como todo mundo aqui recebe. Mas é bom agora que a população tenha ciência, que cada um aqui está fazendo e lutando pelos interesses das pessoas que a gente representa. Cada um representa um segmento aqui que foi eleito na nossa comunidade. Então, meu boa noite e muito obrigado. Só para elucidar aqui, aproveitando a deixa do nobre companheiro, nós estamos meio que em fase de teste de implantação desse trabalho. O trabalho vai ser disponibilizado através do YouTube. Tá? A gente está fazendo esse evento teste, foi gravado segunda-feira, já disponibilizado. Essa também vai ser gravada e disponibilizada. Mas sexta-feira o pessoal que fez a implantação das câmeras aí vai vir aqui para fazer uns ajustes, para ver se a gente tem um zoom quando a pessoa estiver falando, ver se a gente melhora a questão da imagem, do som, para aí a gente poder fazer a transmissão online. Tá? Mas, a princípio, acho que, para a gente, de início, isso é assim mesmo, toda a ideia inovadora ela tem o seu período de adaptação, e espero que até dentro em breve a gente já consiga estar chegando à população da maneira que a gente quer. Vamos estar divulgando, né? A gente vai botar um carro na rua divulgando, a gente vai estar botando, através da ouvidoria, cartazes na cidade para que as pessoas saibam como acessar as sessões, e a gente mesmo vai divulgando, porque acho que é importante o trabalho, né, de todos nós. As pessoas veem que a gente, às vezes, como a Maria falou, a gente reivindica, a gente briga e às vezes a gente não é atendido. E aí o que nos permite a lei, enquanto vereadores, é estar pedindo e estar legislando. Não havendo mais oradores inscritos às pequenas comunicações, passemos à ordem do dia. Eu peço o secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 026 de 2020. O projeto em questão é o veto do prefeito ao projeto de lei, que já foi lido há cerca de meia hora pelo segundo secretário. Posso dar como lido. Vou colocar em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco o projeto de decreto legislativo em votação. O vereador que for a favor permanece sentado, o vereador que for ao contrário fique de pé. O decreto está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Coloco, não havendo mais projetos na ordem do dia, coloco as indicações 080, 81 e 82 da vereadora Rosileia Gama em discussão. Queria parabenizar a vereadora, principalmente aqui na questão da ambulância, né? Já foi falado aqui na sessão de segunda-feira, mas queria parabenizá-la pela iniciativa. A gente, nas nossas andanças aí por Levi, eu estive lá em Fernandes Pinheiro, lá em Afonso Arinos, em Monte Serra, e realmente a população pleiteia e precisa disso. O deslocamento de uma ambulância para sair daqui e ir a Afonso Arinos, principalmente, né? Fazer a apanha de um paciente, às vezes é um período em que a gente perde esse paciente. Então, está de parabéns. Vamos torcer para que o prefeito possa estar atendendo essa comunidade.
porque realmente as comunidades lá ficam bastante distantes de Rio e precisam realmente desse suporte. E parabéns à vereadora pela iniciativa e pela indicação. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. As indicações estão todas aprovadas por unanimidade. Antes de encerrar o trabalho, eu vou marcar para vocês na pauta de segunda-feira o projeto de decreto legislativo 025 de 2020. Título de cidadão gaspariense ao senhor Silviano Firmino Alves Chaves, de autoria do vereador Valdir Jesus de Souza. Lembrando aos senhores que na segunda-feira eu vou estar apreciando esse projeto de concessão de área. Já pedi para tirar uma cópia para cada vereador. Quem puder aguardar um pouquinho já para levar o projeto para entender. Depois eu vou explicar para os senhores qual é a área ali, qual é a intenção que me passou o Executivo. Então vocês têm até segunda-feira para procurar ali para se orientarem, tá bom? Não havendo mais nada tratado, eu vou precisar do trabalho de hoje até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.